Lá no Salmo 95 fala: vinde, cantemos com alegria e celebremos o rochedo da nossa salvação. Jesus é a nossa salvação e é muito bom andar com Ele. Vamos cantar? De amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Mais uma vez, meu coração. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. Puxaram as redes cheias de peixinho. Puxaram a rede cheia de peixinho. Puxaram a rede cheia de peixinho. No mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. E aí, soldados? Soldados, tia?
Soldados. A gente não tem aprendido que a gente vive numa guerra diferente, que a gente tem que vestir uma armadura diferente para lutar contra essa guerra? Então, meus soldadinhos de Cristo. E assim como a gente tem que vestir armaduras para essa guerra, como a gente tem aprendido, e eu espero que todo mundo esteja lembrado da lição, a gente também tem que se alimentar, a gente também tem que ficar forte. A gente tem que se alimentar para ficar forte de feijão, verdura, legumes, sucos de frutas. Também, mas isso é para o nosso corpo, para o nosso espírito. Existe outro tipo de alimento. E que alimento é esse que a gente tem aprendido? Eu ouvi, é a oração. Muito bem, tô vendo que vocês estão ligados em tudo da Bíblia. E a oração, o próprio Jesus, né, o próprio Filho de Deus, ele nos ensinou que precisa conter elementos nessa oração, né? Quando ele fala lá do Pai Nosso, santificar o nome de Deus, agradecer, pedir, como pedir. Ele nos ensina tudo isso, né? De coisinhas básicas que precisam ter na nossa oração. E hoje eu quero falar de uma em especial, que é aquele finalzinho de quem conhece o Pai Nosso, que é livra-me do mal, amém. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, amém. Tia, como assim me livra do mal? É me livrar de bandido? É me livra de assalto? Ou de cair da cama, cair do abismo, sofrer um acidente no futebol ou sofrer um acidente de carro? Não é bem isso. É isso também, certo? Mas em especial hoje eu quero falar pegando do trechinho de não nos deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. É que quando Jesus nos ensina esse texto, ele sabe que vai haver forças do mal, força do espiritual que vão buzinar no nosso ouvido para que a gente peque contra Deus, para que a gente minta, para que a gente desobedeça, para que a gente grite com o papai e com a mamãe, para que a gente grite com o coleguinha, para que a gente brigue, para que a gente cole na prova, enfim, para fazer todas essas coisas que desagradam a Deus. E se a gente não alimentar o nosso espírito, vai ser difícil resistir a essa tentação. Difícil não, vai ser quase impossível, porque só Deus pode nos ajudar. Entendeu? Vamos lá, eu consigo lembrar de algumas historinhas da Bíblia, sabe, que as pessoas resistiram à tentação. Mas eu vou falar hoje de um especial, que é a história de José. Vamos só relembrar bem rapidinho a história de José. José, ele morava com o pai dele, ele era muito amado pelo pai dele. E os irmãos, eles tinham inveja de José. José era muito bonito. E aí venderam ele como escravo. E quem comprou foi um oficial, Potifar. Todo mundo lembra? Então, e a esposa de Potifar era muito bonita, né? Provavelmente, qualquer homem gostaria de namorar com ela, mesmo ela sendo esposa de Potifar, né? E o que é errado. E José sabia disso. Só que a esposa de Potifar ficou olhando para José e queria namorar com ele escondido do marido. Veja que pecado. E José, ele estava sozinho, ele estava longe de casa, ele estava carente. Mas mesmo assim, ele resistiu à tentação e disse: eu não vou fazer isso com o meu Senhor. Eu não vou fazer. Você pode me tentar o quanto você quiser, mas não vai acontecer. Isso aqui não vai rolar, não vai acontecer. Ele obedeceu a Deus, ele continuou firme no propósito. E Deus estava abençoando, ele era o melhor empregado. E aí aconteceu toda aquela história, né? Ela inventou mentiras de José. José foi preso, depois ele decifrou um sonho do rei, virou governador do Egito, virou uma pessoa de confiança do rei. E aí foi a hora daqueles irmãos que estavam precisando de alimento ir lá falar com José.
E José, ele pode até ter passado a tentação de dizer: agora, queridos, vocês me venderam como escravo, olha o escravo aqui sendo o rei do Egito. Ele poderia ter falado isso. Rei não, desculpa, governador. Ele poderia ter falado isso porque ele mandava em tudo. Mas ele não fez isso. O coração de José estava transbordando de bondade. Ele orou, ele alimentou o espírito dele. Ele não caiu em tentação. E ele ajudou os irmãozinhos dele. Você consegue pensar em alguma história da Bíblia que o personagem ele estava prestes a cair em tentação, ou orou para não cair em tentação e teve bom resultado? Se você lembra, me fala, eu quero ouvir sua versãozinha da Bíblia. Quero ver se vocês estão ligados em todas as histórias, tá certo? Então, vencer a tentação no nosso dia a dia não é uma coisa fácil. A gente realmente nós temos que orar para Deus, para Ele nos ajudar. Nós temos que alimentar o nosso espírito. Porque a tentação, o pecado, nem sempre é ruim. Na verdade, a gente acha bom naquele momento e depois a gente fica vazio. Eu vou dar um exemplo. O pecado, a tentação, pra gente é a mesma coisa que um doce para uma criança diabética. Tia, o que é uma criança diabética? Uma criança diabética é uma criança que tem uma doença que ela não pode comer doce. O doce faz mal ao organismo dela. Ela fica muito mal. Entendeu? Pode até morrer. É sério. E aí imagine a criança. Um doce tão gostoso. O melhor doce. Uma tentação. E a criança come o doce. Aqueles 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos que a criança tá comendo aquele doce. Tá gostoso? Tá. Provavelmente tá muito gostoso. Provavelmente está uma delícia. Provavelmente ela está se satisfazendo comendo aquele doce. Depois que acabou o doce, que ela consumiu tudo e foi para o corpinho dela, vai fazer muito mal. E ela vai desejar não ter comido, não ter cedido à tentação. É mais ou menos assim com o pecado na nossa vida. Na hora a gente pode até ficar feliz, na hora a gente pode até sentir um falso prazer. Mas depois a conta chega. E a gente precisa resistir a essas tentações. A gente precisa, naquele momento, vou dar só um exemplo, que alguém está lhe enchendo o saco. E seu coração está se enchendo de raiva. Você não vou brigar com essa pessoa, não vou brigar. Mas aí a raiva chegou e você brigou. Naquela hora você falou tudo que você queria. Foi legal, foi prazeroso, mas seu coração saiu mais machucado do que estava antes. Entendeu? É tipo isso o pecado. Então que a gente possa orar para ter confiança em Deus. Para que Ele não nos deixe cair em tentação. Combinado? Quando aquela buzininha do mal estiver no seu ouvido, estiver na sua cabeça, você repete o que Jesus ensinou. Não me deixe cair em tentação. Me livra do mal. E resiste à tentação. Você vai ver que é muito melhor do que cair na tentação. E para encerrar, eu quero ler um versículo que tem lá em Tiago. Todas essas liçõezinhas, eu espero que você esteja não só ouvindo e aprendendo, eu espero que você esteja colocando em prática, tá certo? Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tá? Esse versículo está lá em Tiago 1, 25, 23, 24 e 25. Então que nós não sejamos esse homem que olha para o espelho e logo se esquece. Tá bom? Tranquilo, meus soldadinhos? Um beijo pra vocês.